Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o demônio de olhos brancos. Capítulo 171. O jovem Mangetsu Ozaki era uma pessoa quieta, ao contrário de seu irmão mais novo, que era bastante falante. Ele tirou o pergaminho das costas e o abriu diante de Yuto. As palavras corte grande e longo, obtuso, explosão, trovão duplo foram alinhadas em ordem. No entanto, os caracteres corte grande, explosão e trovão estavam desbotados e apagados, indicando que não haviam sido selados no pergaminho. Os lábios de Yuto se curvaram levemente enquanto ele, inconscientemente, tocava a bandagem preta que envolvia seu braço direito. Ele sabia que o caractere explosão jamais voltaria a brilhar. Com uma nuvem de fumaça invocada, uma arma peculiar surgiu na mão de Mangetsu Ozaki. A lâmina era plana, semelhante a uma solha partida ao meio, com orifícios de ventilação na extremidade, permitindo seu uso como escudo. Espada gêmea, Iramekarei. Mangetsu estalou os dedos, fazendo com que as espadas gêmeas girassem em torno de sua mão, produzindo um assobio no ar ao redor delas. Takashi Kaguya, um jounin, jogou Kenichiro inconsciente no chão enquanto espinhos ósseos emergiam de seu cotovelo. Enquanto isso, Meiterumi recuou alguns passos. Como usuária dos Kekkei Genkai Liberação de Fervura e Liberação de Lava, ela era mais adequada para ataques de longo alcance, tornando taticamente sábio deixar Mangetsu e Takashi, ambos shinobis de combate corpo a corpo, avançarem para forçar Yuto a cometer erros. O ambiente era tenso, como a quietude antes de uma tempestade. A terceira grande guerra ninja aprofundou a inimizade entre Konoha e Kirigakuri devido à interferência de Yuto Hyuga. Hiruzen havia matado o quarto Mizukage e Agura Karatashi. Yuto havia assassinado 3 dos 7 espadachins da névoa, Kushimaru Kuriarari, Jinpachi Munashi e Jinin Akebino. E durante a última batalha de Orochimaru como shinobi de Konoha, ele massacrou as forças ninja do País da Água. De cima a baixo, Kirigakuri foi massacrada por Konoha. O ódio entre as duas aldeias era profundo. Mangetsu e Mei haviam deliberadamente retardado a perseguição, na esperança de atrair as elites de Konoha para terem a chance de matá-las e fazer Konoha sangrar. Eles sabiam muito bem que quem os perseguia provavelmente não era Hiruzen nem Minato, que havia retornado recentemente. Contanto que não fosse nenhum dos dois, Mangetsu e Mei estavam confiantes de que não seriam derrotados. É claro que Yuto estava igualmente confiante. E com essa corja de escória que Kirigakuri tem agora, posso matar quantos eles mandarem. Bum! Yuto bateu o pé no chão, optando por lançar um ataque agressivo primeiro. Era o pé da dor celestial. A terra gemeu de agonia ao se fraturar e se despedaçar mais uma vez. Yuto e Tsunade compartilhavam uma inclinação pela destruição. Seus treinos frequentemente deixavam os campos de batalha devastados por camadas de rochas. Os dois estavam tão acostumados com os escombros que parecia caminhar em terreno plano, mas para outros seria desconfortável. Ele está vindo, rugiu Takashi, espinhos ósseos emergindo de seus pés para ancorá-lo no lugar. Os tremores do chão fizeram sua garganta sentir gosto de sangue, mas para proteger seus companheiros de equipe e impedir que Yuto avançasse com muita facilidade, ele colocou as mãos no chão, canalizando o chakra furiosamente. A dança da samambaia jovem. Incontáveis espinhos ósseos gigantes brotaram do chão. Yuto bufou friamente enquanto a presa do leão em sua mão direita rugia, avançando direto para a floresta de ossos e destruindo dezenas de espinhos num piscar de olhos. Nesse mesmo instante, os braços de Mangetsu incharam a proporções enormes. Usando a liberação de água, técnica do grande braço de água, ele aumentou sua força e a canalizou para os braços. No instante seguinte, ele apareceu diante de Takashi, erguendo Iramekarei como um escudo. A mão direita de Yuto atingiu Iramekarei, produzindo uma explosão sonora estridente. A forma de casco de tartaruga é resistente, e você tem uma força bruta considerável. Yuto observou, percebendo que seu ataque não conseguia romper Iramekarei. Então, ele transformou seu punho em uma garra, agarrando a borda de Iramekarei com sua mão revestida de aço Ryun, concentrando suas forças no braço esquerdo e desferindo uma poderosa cotovelada de cima para baixo. Mangetsu e Takashi foram arremessados ao chão juntos, mas Yuto não se importava se eles viviam ou morriam. Ele avançou com a presa do leão, investindo contra Mei. Em uma situação de um contra muitos, elimine primeiro o conjurador. Esse era um princípio que Yuto havia aprendido em sua vida anterior. Mei, a garota de cabelos castanho avermelhados, estufou as bochechas, canalizando todo o seu chakra para a boca antes de abri-la bem e expelir um ácido viscoso, transformando a área à sua frente em um lago de ácido forte. Liberação de lava, jutsu monstro ácido. Como dizem, informação é vida para um shinobi. Conforme a fama de Yuto Hyuga crescia, também crescia a quantidade de informações sobre ele circulando nas salas secretas das principais vilas. Após usar a mordida da presa do leão, Yuto Hyuga tem dificuldade em mudar de direção e geralmente opta por avançar em linha reta. Mei sabia disso, e foi por isso que direcionou o jutsu monstro ácido inteiramente à sua frente. Mas Yuto Hyuga não era tolo e já havia preparado uma contramedida. Bang! Ele raspou a mão esquerda no chão, usando os escombros para romper a pele, e executou um jutsu de invocação. Apareceu uma lesma gigantesca. Desculpe por isso, lesma-sama. Está tudo bem, Yuto-kun. A lesma entendeu suas intenções imediatamente e não hesitou em mergulhar no lago ácido. À medida que o ácido forte corroía o corpo da lesma, desencadeava uma reação de divisão, fragmentando-a em inúmeras lesmas menores.
Ela se transformou em um rolo compressor, abrindo caminho através do lago ácido. Os danos causados à lesma foram insignificantes, mas a situação atual representava risco de vida para Meiterumi. Ao ver o terror no rosto da jovem, Yuto não sentiu nenhuma piedade enquanto continuava avançando sobre o corpo da lesma. Quando ele estava a menos de 2 metros de Mei, 2 fortes rajadas de vento o atingiram repentinamente por trás. Mangetsu e Takashi os alcançaram. Que pena, você chegou tarde demais. Yuto sorriu de canto, dispersando a presa do leão e disparando para a esquerda, carregando Kenichiro inconsciente nas costas. Tudo que restou no local original foi uma etiqueta de lacre com uma complexa sequência de símbolos de invocação. Os 3 shinobi de Kirigakuri perceberam simultaneamente a explosão da etiqueta. O rosto de Mei empalideceu, Takashi parou instintivamente, mas Mangetsu avançou sem hesitar. Técnica de hidratação. Mangetsu finalmente falou. Apesar de seus dentes afiados lhe conferirem uma aparência ameaçadora, sua voz era surpreendentemente gentil e firme. Num piscar de olhos, o maior gênio do clã Ozuki se transformou num enorme monstro aquático, envolvendo seus 2 companheiros de equipe e prendendo o dispositivo explosivo em seu corpo, com a intenção de absorver o impacto da explosão. Para ser capaz de usar uma técnica de liberação de água de nível tão alto em uma floresta, eu diria que ele é digno de ser reconhecido pelas 7 espadas ninja. Mas ainda assim, Yuto suspirou, levando os dedos à boca e sussurrando baixinho. Detonar. O chakra funcionou como pavio, acendendo a etiqueta explosiva, que por sua vez atraiu inúmeras outras etiquetas, desencadeando uma cadeia de explosões que parecia interminável. O centro da floresta foi engolfado por ondas de choque e bolas de fogo gigantescas. Yuto recuou para uma distância segura, deitando Kenichiro no chão enquanto observava calmamente a cena, aguardando os resultados da batalha. Mesmo sem ativar o modo máscara ou usar a técnica da força de 100, seu poder de combate normal ainda era formidável. Entre aqueles abaixo do nível Kage, ele era um dos mais fortes. Capítulo 172. A onda de choque da explosão transformou-se em um vento forte, atingindo Kenichiro, que estava inconsciente no rosto. Ele acordou subitamente e viu as costas de um jovem vestido com o uniforme da Anbu. Capitão. Kenichiro tentou se sentar e prestar continência, mas seu corpo inteiro doía, e até o menor movimento lhe causava uma dor intensa. Relaxe, apenas deite-se, afinal os feridos têm privilégios. Yuto sorriu gentilmente, mantendo sua imagem serena, forte, porém gentil, uma combinação perfeita do clã Hyuga e dos ensinamentos de seu sensei. Os olhos de Kenichiro se encheram de admiração. Pela primeira vez, aquele jovem Chunin, vindo de uma família civil, via um grande shinobi em Yuto. Ayata e Shina apareceram logo em seguida. Eles sabiam que Yuto possuía um ninjutsu terrivelmente destrutivo, etiquetas explosivas de multiplicação mútua, e haviam se mantido bem à distância. Em pouco tempo, vários membros mascarados da Anbu também chegaram ao local. Essa localização, a cerca de 15 quilômetros da vila, estava dentro do alcance controlado de Konoha, equipada com diversos dispositivos de detecção. Assim que a enorme explosão de chakra foi detectada, patrulhas e pessoal de serviço se aproximaram. Com a ausência de Hiruzen, Yuto era o líder de fato da Anbu. Nenhum dos outros líderes de esquadrão se oporia a esse futuro comandante da Anbu sem motivo. Então os shinobi que vieram para ajudar permaneceram em silêncio atrás do membro da família secundária, aguardando suas ordens. Ativando seu Byakugan, Yuto encarou as manchas vermelhas nas rochas da floresta, em silêncio por um longo tempo. Não foram encontrados os corpos dos 3 shinobi de Kirigakuri. Teriam sido despedaçados? Improvável, dada a resistência de seus corpos com Shikotsu-myaku, deveriam ter restado pelo menos alguns ossos. Parece que eles escaparam. A floresta estava em chamas e uma densa fumaça subia aos céus, formando nuvens negras com vários quilômetros de espessura. Yuto lamentou ter usado as etiquetas explosivas multiplicadoras mútuas. Sua tática usual de mordida da presa do leão combinada com etiquetas explosivas havia sido usada muitas vezes e era extremamente eficaz. Uma combinação bem praticada. Mas agora parecia que usar etiquetas explosivas de multiplicação mútua em uma floresta não era uma boa ideia. Se o fogo saísse do controle, isso na verdade prejudicaria a chance de ampliar a vitória. Peça à vila que envie algum shinobi de liberação de água e liberação de terra para apagar o fogo. Yuto balançou a cabeça e instruiu suavemente. Assim que o fogo diminuir, procure na área e veja se consegue encontrar aqueles 3 shinobi de Kirigakuri. Mangetsu, aguente firme, aguente firme. Meiterumi olhou ansiosamente para o jovem que mal era reconhecível. Takashi Kaguya carregava um grande tanque de água nas costas. Dentro do tanque estava Mangetsu, um gênio do clã Ozuki, agora reduzido a apenas uma cabeça, com o resto do corpo transformado em água. Embora o clã Ozuki possuísse a técnica secreta de hidratação, esse tipo de transformação líquida, especialmente quando o indivíduo estava inconsciente, era extremamente perigoso. Para um shinobi, a perturbação do chakra era frequentemente um sinal de morte iminente. Malditos sejam aqueles shinobi de Konoha e Yuto Hyuga. Meiterumi cerrou os lábios, seus olhos verdes cheios de ódio. Não deixe que suas emoções nublem seu julgamento, disse Takashi de repente, ainda carregando o tanque. Mangetsu é um homem resiliente. Já que ele não foi morto instantaneamente pelos dispositivos explosivos de multiplicação mútua, há uma boa chance de que ele sobreviva. Além disso, cumprimos nossa missão.
Um shinobi adequado para ser uma bomba Jinchuriki. Meiterumi exalou profundamente. Qual é o nome dele? Hinohara. Após providenciar a rápida hospitalização de seus subordinados, reportar-se a Hiruzen e participar das reuniões de rotina da Anbu, Yuto não teve tempo livre ao retornar à vila. Estava tão ocupado que se sentia como se estivesse revivendo aqueles primeiros dias no campo de batalha na Terra da Chuva. Tarde da noite, ele pediu à equipe de logística da Anbu que preparasse chá e refeições simples, planejando ir sozinho ao escritório para revisar mais dossiês e arquivos de missão. No entanto, Yuto não esperava encontrar Minato já à porta do escritório. Yuto-kun, quanto tempo? O belo rosto de Minato se iluminou com um sorriso. Ainda não jantei. Os dois entraram, fecharam a porta atrás de si e sentaram-se à escrivaninha para comer. Minato-senpai, se tem algo te incomodando, pode falar. Yuto perguntou curioso enquanto engolia um bolinho de arroz. Não me diga que é porque a Kushina-senpai não te deixa ir para casa à noite. Como assim, hahaha? Minato riu. Ele e Kushina já estavam se preparando para o casamento, praticamente recém-casados. Então ele não se acanhava mais com essas piadas. Mas e você, Yuto-kun? Em todos esses anos, nunca ouvi falar de você se aproximar de nenhuma garota. Com a sua aparência, isso não deveria acontecer. Ainda sou jovem, não entendo muito bem essas coisas. Normalmente só leio O Caminho do Ninja. Da próxima vez que você vir o Jiraiya-sensei, aprenda algumas coisas com ele. Você fará 16 anos no ano que vem. Como você pode estar sempre tão sozinho? Que tipo de garota você gosta? Talvez a Kushina possa encontrar alguém para você? Kushina-senpai como casamenteira? Haha, ela tem uma rede de contatos e tanto. O rosto de Minato escureceu de repente enquanto ele acrescentava. Ela costumava ter uma ótima rede de contatos. Não se preocupe, Minato-senpai, eu já pedi para Anbu impedir a propagação desses rumores e Yuto o tranquilizou. É completamente infundado. Os problemas causados pelo chakra da raposa de 9 caudas não têm nada a ver com a Kushina-senpai. Minato virou sua xícara de chá de um só gole e suspirou. Eles têm seus motivos. Na mente de muitas pessoas, as bestas com cauda são apenas monstros de chakra que causam destruição. Se forem seladas dentro de um Jinchuriki, tornam-se parte dessa pessoa. Elas não percebem que as bestas com cauda têm vontade própria, são criaturas estranhas. Minato-senpai, se a raposa de 9 caudas ouvisse você dizer isso, ela poderia ficar feliz. Haha. De jeito nenhum. Da última vez que o selo da Kushina enfraqueceu e eu o reforcei, a raposa de 9 caudas me olhou como se quisesse me despedaçar. Depois que Minato começou a falar, não conseguiu parar. Ele divagou sobre muitos assuntos. Após retornar à vila, Kushina estava visivelmente isolada, com muitos de seus antigos amigos a evitando sob diversas desculpas. Apenas alguns, como Mikoto Uchiha, mantiveram a mesma atitude. Hiruzen havia oficialmente iniciado a cerimônia de sucessão, renunciando a muitos de seus poderes. O prédio do Hokage começou a recrutar artesãos, e a escultura da pedra do Hokage já havia sido provisoriamente agendada. A pessoa misteriosa que se juntou a Jiraiya no ataque a Megakuri naquela noite havia desaparecido. Além do deus da lua, outra figura enigmática com intenções obscuras parecia ter surgido no mundo shinobi. Hoje Danzo sugeriu diretamente o uso do poder das bestas com cauda em uma reunião, quase levando Minato a sacar uma kunai e esfaqueá-lo. Para a segurança da aldeia, os Jinchuriki não deveriam fazer alguns sacrifícios. Essas foram as palavras exatas de Danzo hoje, posicionando-se em um pedestal de superioridade moral. Yuto só podia imaginar o quão frustrado Minato devia estar naquele momento. Na verdade, as palavras de Danzo tinham algum fundamento, pelo menos à primeira vista. Os Jinchuriki foram originalmente concebidos como armas. Agora, com ameaças pairando sobre o mundo shinobi e Konoha tendo perdido Orochimaru e Jiraiya, de fato, a organização estava desfalcada. Yuto deu um tapinha no ombro de Minato. Minato-senpai, Danzo só está tentando te sabotar. Uma relíquia velha que não consegue acompanhar os tempos, exalando decadência. Yuto-kun, elabore um plano. É difícil para mim deixar a vila agora, e você é o único que pode compartilhar um pouco desse fardo. Yuto sorriu, erguendo uma sobrancelha. Que tal capturarmos uma besta com cauda? Capítulo 173. Conselheiro Danzo disse Minato, sacando uma kunai e lançando-a casualmente. A kunai, gravada com a técnica do deus voador do trovão, girou antes de se cravar na mesa do escritório com precisão impecável. Não entendi direito. Poderia repetir o que disse, por favor? O rosto de Danzo empalideceu de raiva, ficando vermelho e branco enquanto ele encarava Minato furiosamente. Atrás dele, Yuto, vestido com o uniforme da Anbu, sorria silenciosamente. Essa era a vantagem de usar uma máscara, ninguém conseguia ver a expressão em seu rosto. Mesmo uma pessoa pacífica como Minato, conhecido como Relâmpago Amarelo, que havia abatido inúmeros inimigos no campo de batalha e mantido tanto o shinobi quanto os clãs sob controle, não era alguém que pudesse ser facilmente manipulado. Muito bem, disse Hiruzen, batendo seu cachimbo recém-reparado na mesa. Danzo, o Jinchuriki também faz parte desta vila. Não aprovarei seu plano de sacrificar Kushina. Lembre-se, o propósito dela como Jinchuriki sempre foi o bem de Konoha. E você, Minato, guarde essa kunai. Os antigos Hokages na montanha estão observando. Depois de acalmar os dois, Hiruzen continuou. Falta apenas um mês para a posse oficial de Minato como Hokage. Vocês dois precisam se coordenar bem. Não deixem que rancores pessoais causem problemas.
Yuto, você já terminou a lista de convidados para as 4 grandes nações? Sim, Okage-sama, por favor, dê uma olhada, disse Yuto, colocando o pergaminho diante de Hiruzen. Todas as vilas Shinobi responderam. Quando chegar a hora, todos os Shinobi visitantes terão permissão para entrar de acordo com a lista, e o alcance da patrulha será estendido para... Após saírem do escritório do Okage, Yuto e Minato naturalmente caminharam juntos. Você se saiu bem, Yuto-kun. O Okage-sama está satisfeito com seu trabalho, elogiou Minato. Ao receber um elogio de alguém do calibre de Minato, Yuto não pôde deixar de se sentir orgulhoso. Ele deu uma risadinha. Koharu-sensei me ajudou muito. Ela já passou por 3 sucessões de Okage e conhece bem os procedimentos. Mas falando nisso, está aí a primeira transferência de poder em Konoha com ambos os Okages em plena saúde. Isso se tornará a norma no futuro, disse Minato, seus olhos azuis brilhando com determinação. Konoha só ficará mais forte. Ele fez uma pausa, depois passou um braço em volta dos ombros de Yuto com um sorriso. Afinal, a vila tem nós dois, não é? Acredito na sua palavra. Há poucos dias, Yuto havia proposto em particular um plano para capturar uma besta com cauda, e Minato concordou sem muita hesitação. Com a força combinada do Flash Amarelo e do Leão Solitário, capturar uma besta com cauda não seria muito difícil. Contudo, embora o plano estivesse definido, o momento exato permanecia incerto. As bestas com cauda não estavam mais na natureza, elas estavam seladas dentro dos Jinchuriki ou sob estrita vigilância. Qualquer tentativa de capturar uma delas provavelmente levaria a conflitos com outras aldeias. Para adicionar outra besta com cauda aos recursos de Konoha, eles teriam que esperar pela oportunidade certa. Enquanto caminhavam e conversavam, Yuto percebeu o quanto Minato estava mais alegre. O fato de Minato logo ser empossado como Okage e se casar com o amor de sua vida pouco depois o deixava genuinamente feliz. Ele era a personificação de um vencedor nato, e isso transparecia em seu andar leve. Após caminharem mais alguns quarteirões, eles se separaram, com Yuto retornando às terras do clã Senju. Talvez devido à influência do primeiro Okage, os terrenos do clã Senju eram exuberantes e verdejantes, com jardins e bosques por toda parte. Bastaram alguns passos para Yuto avistar Tsunade nos canteiros de flores, caçando insetos. Como especialista em ninjutsu médico, Yuto reconheceu imediatamente que seu sensei estava coletando um inseto raro conhecido como vendaval de múltiplas asas, provavelmente para a pesquisa de novos medicamentos. Um pensamento lhe ocorreu enquanto caminhava até Tsunade por trás. Tsunade-sama, estou em serviço na Anbu. Por favor, coopere. Tsunade revirou os olhos. Ela já conhecia Yuto muito bem, o cheiro, a voz, o tom, a escolha de palavras e a assinatura de chakra. Mesmo sem se virar, sabia que era seu aluno travesso que, apesar da aparente seriedade, sempre tentava se insinuar para ela. Ela estava tão absorta em capturar insetos que respondeu casualmente. Cooperar com o quê? Antes que ela pudesse terminar de falar, algo duro pressionou sua cintura. Era uma kunai. O gabinete do Okage perdeu um documento importante. Como Anbu, devo realizar uma busca. Perdoe-me pela intromissão, Tsunade-sama, disse Yuto, mantendo a kunai pressionada contra a cintura dela com a mão direita enquanto a esquerda repousava em seu ombro, encostando-a suavemente em uma árvore. Sua proteção de ombro pode ter um compartimento secreto. Ei, você não está indo longe demais. Sem conversa, isso é uma ordem do capitão da Anbu. Yuto prendeu o dedo no anel da kunai, e a lâmina afiada traçou levemente a curva das costas de Tsunade. A mulher loira enrijeceu, mordendo levemente os lábios vermelhos, e sua respiração ficou um pouco mais rápida. Surpreendentemente, ela não disse mais nada. Yuto estendeu a mão. Protetor de ombro, sem problemas. Mangas, sem problemas. Forro interno, sem problemas. Teito. Estalo. As mãos de Tsunade, que estavam apoiadas na árvore, instintivamente cravaram-se na casca, suas unhas afundando profundamente. Yuto ergueu uma sobrancelha, percebendo que aquele provavelmente era o limite de Tsunade. Se insistisse, certamente receberia um soco amplificado com força monstruosa. Sabendo a hora de parar, Yuto se absteve de desfazer qualquer coisa e, em vez disso, deu um passo para trás e ajudou Tsunade a ajeitar suas roupas. Na verdade sou um verdadeiro cavalheiro. Meu caráter é impecável. Tsunade-sama, agradeço sua cooperação. Em nome da Anbu, expresso minha gratidão. Então, o que vamos almoçar? A mulher loira se virou, encostando-se na árvore. Sua pele clara estava levemente corada, e seus olhos brilhavam como se estivessem prestes a lacrimejar. Esse pirralho sempre consegue me deixar na mão. Será que o treinamento do clã Hyuga inclui essas palhaçadas? Que clã degenerado. Os dias passaram sem problemas, e Yuto vivia com bastante conforto. As missões da Anbu estavam indo bem. Seu treinamento no modo sábio estava quase concluído e as tarefas designadas por Hiruzen Sarutobi estavam sendo executadas com excelência. Em seu tempo livre, ele conversava e tomava chá com Minato ou aprofundava seu vínculo com Tsunade, tornando a vida muito agradável. Em contraste, Kakashi Atake estava em péssimo estado. Uma semana após a batalha de Yuto contra o trio da névoa, ocorreu um incidente com a Três Caudas. Para impedir o plano da névoa de libertar a Três Caudas em Konoha, Kakashi teve que matar Rin Nohara com a mão coberta pelo Chidori. Naquela noite, Kamui nasceu. Desde que retornou à vila, Kakashi estava como uma planta murcha, atordoado e desorientado, com apenas a energia juvenil de Gai conseguindo animá-lo um pouco. Quanto a Yuto, ele observou tudo com uma calma distante de dentro da Anbu.
O acordo entre ele e Madara Uchiha era simples. Madara não revelaria o plano do deus da lua e, em troca, Yuto não interferiria na transformação de Obito. Essa trégua duraria pelo menos até a morte de Madara. Quanto ao Rinnegan, a luta e as negociações em torno dele nunca cessaram. Antes que ele percebesse, um mês havia se passado. Hoje foi a posse de Minato Namikaze como Hokage. Capítulo 174. Yuto, vestido com seu uniforme da Anbu, estava em cima de uma árvore, observando a vila movimentada lá embaixo. Seus pensamentos voltaram ao que Hiruzen lhe havia dito. Comparado à cerimônia de sucessão do Hokage em Konoha, o Festival do Fogo Fluente não é nada. O terceiro Hokage não estava errado. Suas palavras não eram fruto de parcialidade em relação à sua terra natal, elas refletiam a verdade. Sendo a nação mais desenvolvida economicamente e populosa do mundo Shinobi, a Terra do Fogo possuía riquezas suficientes para sustentar as celebrações mais grandiosas. Tanto para Konoha quanto para a Terra do Fogo, a cerimônia de sucessão do Hokage era uma celebração. A passagem do bastão, onde um jovem de apenas 23 anos, Minato Namikaze, herdaria o poder de Hiruzen Sarutobi e se tornaria o líder de uma nova era. Foi um evento raro no mundo. Isso enviou uma mensagem arrepiante para o mundo exterior. O sistema educacional de Konoha era perfeito e indivíduos talentosos continuariam a surgir indefinidamente. A vontade do fogo arde eternamente. Essa era a essência da cerimônia de sucessão de Konoha. Na plataforma, Minato subiu lentamente até o topo. Parecia que quanto maior o evento, mais os rituais e processos tinham que seguir as tradições ancestrais. A plataforma não foi construída usando técnica Shinobi, mas por trabalhadores comuns, tijolo por tijolo. Minato teve que subir os degraus passo a passo, sem usar técnicas como o movimento corporal instantâneo ou o deus voador do trovão. O processo mais difícil produziria os frutos mais doces. O mundo Shinobi também seguia esse princípio. Na plataforma, o velho Hiruzen observava calmamente Minato se aproximar. Hiruzen segurava um novo manto de Hokage em suas mãos, e Minato o aceitou solenemente. Sob o olhar atento de inúmeras pessoas, Minato vestiu o manto. Hiruzen o abraçou, sussurrando algumas palavras ao ouvido do jovem antes de descer da plataforma. Uma terra não pode ter dois reis. A partir daquele momento, Hiruzen não pôde mais usar o manto de Hokage, que representava a autoridade de Konoha. Embora continuasse sendo muito respeitado, ele não podia mais quebrar a regra mais sagrada da vila. Shinobi de Konoha, aldeões, mercadores estrangeiros, o daimyo e altos funcionários do País do Fogo, indivíduos poderosos das outras 4 grandes vilas Shinobi, todos testemunharam esse momento. O terceiro Hokage se aposentou, e o quarto Hokage assumiu oficialmente o poder. Minato Namikaze se tornaria o novo governante de Konoha. Seu rosto seria esculpido na pedra Hokage, e seu nome ecoaria por todos os cantos do mundo Shinobi, instilando medo em todos aqueles que ousassem se opor à Terra do Fogo. Até que a história de Konoha finalmente se desvanecesse em pó com o tempo. Que maravilha, murmurou Yuto enquanto observava Minato se deleitar em sua glória. Jiraiya formou um aluno perfeito. O aroma de laranjas invadiu o ar enquanto Tsunade se inclinava ao lado de Yuto. Yuto, eu me lembro da noite em que nos conhecemos. Você disse que seu sonho era se tornar o Hokage que protege a todos. Esse sonho mudou? Meu sonho, hein? A voz de Yuto era suave. Sensei, seu aluno jamais vacilou. Tsunade deu uma risadinha enquanto acariciava a cabeça de Yuto. Agora, alcançando apenas o nariz dele, ela não tinha mais o ar imponente de irmã mais velha que um dia fora. Em resposta, Yuto deu um tapinha leve na cabeça dela para trás. A transição de poder entre o terceiro e o quarto Hokage ocorreu sem problemas. Após a cerimônia de sucessão, Hiruzen mudou-se de seu antigo escritório. Ele continuou trabalhando no prédio do Hokage, mas não em seu antigo espaço. Um mês antes da sucessão, Minato acompanhou Hiruzen de perto, aprendendo os meandros da organização enquanto participava de vários jantares com os chefes dos principais clãs Shinobi. Ele também teve reuniões particulares com cada um dos 5 capitães da Anbu. As rédeas de Konoha foram entregues a Minato sem problemas. Em seu primeiro dia no cargo, o quarto Hokage, Minato Namikaze, emitiu sua primeira ordem. Estabeleça o cargo de comandante da Anbu e nomeie Yuto Hyuga como primeiro comandante da Anbu. Como subordinado mais confiável de Minato e o único que podia ser chamado de amigo, Yuto foi o primeiro a compartilhar os frutos da vitória. Hiruzen, Yuto e Tsunade tornaram-se conselheiros, juntamente com Koharu Tatani, Omura Mitokado e Danzo Shimura, que ainda estavam em exercício, formando um conselho consultivo de 6 membros. Imediatamente, uma série de ordens foram emitidas pelo gabinete do novo Hokage, abrangendo todos os aspectos da vida na aldeia. A expansão do programa de estudos da Academia Shinobi, reformas no Hospital de Konoha, novas regulamentações para as missões nas vilas. Essas ordens foram discutidas e planejadas um mês antes da sucessão de Minato, aguardando que o quarto Hokage as anunciasse oficialmente, uma onda de novas mudanças com a sua chegada. À medida que essas ordens eram cumpridas, a influência de Minato como Hokage se espalhou por toda Konoha. Embora ainda não tivesse alcançado o nível de autoridade de Hiruzen com o passar do tempo, tanto os aldeões quanto os Shinobi reconheceriam Minato como o único e verdadeiro líder. Com o novo líder, o poder de Danzo diminuiu consideravelmente.
Embora estivesse ressentido, ver Hiruzen apoiando totalmente Minato não deixou a Danzo como subordinado outra opção senão se calar. Após a cerimônia de sucessão, o status de Yuto começou a subir drasticamente. Ele foi o primeiro comandante da Anbu de Konoha e um dos 6 conselheiros do Hokage. O termo influente não chega nem perto de descrever a ascensão meteórica de Yuto. Se fosse preciso atribuir-lhe um título, a mão do Hokage, seria o mais adequado à sua posição atual. Agora, muitas pessoas inconscientemente ignoravam seu status como membro de um ramo secundário da família Hyuga. Para a vila e o mundo exterior, Yuto havia conquistado a total confiança do 4º Hokage. Tendo ascendido a essa posição por meio de muito trabalho, sua lealdade à vila era considerada maior do que sua lealdade ao clã Hyuga principal. Ele não era mais visto apenas como mais um membro do clã Hyuga, mas simplesmente como alguém que possuía o Byakugan. Para qualquer membro da família de um ramo específico, essa seria uma conclusão perfeita. Mas Yuto estava longe de estar satisfeito com esse nível de liberdade. Seu olho direito começou a doer levemente novamente. Para romper o selo do pássaro engaiolado, Yuto traiu seus companheiros e matou membros do clã. Em sua busca pelo poder, ele também se colocou à beira da morte, e em conflito com todo o clã Hyuga. Talvez a cruel situação em que se encontra hoje tenha sido selada naquele momento, 12 anos atrás, quando testemunhou a morte de seus pais. A diferença era que naquela época, Yuto era apenas um humano que perdeu tudo por causa da transmigração, quase sem chakra, e que se sentiu mimado pelos pais pela primeira vez na vida. Mas agora ele era visto como a mão do Hokage, o primeiro comandante da Anbu de Konoha. Sua sensei era Tsunade, ele era amigo íntimo de Minato Namikaze, e seu poder em seu estado normal era considerado incomparável, exceto pelo nível dos Kage. Com pouco esforço, ele podia desvendar todos os segredos de Konoha. Com um aceno de mão, ele podia invocar centenas de guerreiros. Ele não era mais a criança indefesa e trêmula. Ninguém podia detê-lo agora. Capítulo 175. Comandante entrou uma subordinada colocando um documento sobre a mesa. Esta é a declaração conjunta de paz das 5 grandes nações: fogo, vento, terra, relâmpago e água. Gostaria de analisá-la mais uma vez? Não precisa, respondeu Yuto, assinando seu nome. Além da sua, o documento continha as assinaturas de Hiruzen, Danzo e outros. Assim que Minato imprimisse seu selo de chakra nele, o documento entraria oficialmente em vigor no País do Fogo. Uma semana após a cerimônia de sucessão, as 5 grandes nações gradualmente formaram alianças, e a mesma declaração de paz foi implementada sucessivamente em cada vila, pondo fim formal à Terceira Grande Guerra Ninja. A subordinada recuperou o documento, mas não saiu. Yuto olhou para ela e de repente percebeu: da família secundária? Sim. Yuto Nin-san, a subordinada, removeu sua máscara de raposa, revelando um rosto jovem e bonito com o selo do pássaro engaiolado na testa. Eu sou Saki Hyuga, eu sou. Eu me lembro de você. Yuto sorriu gentilmente. Quando você era bem pequeno, por volta dos 3 anos, nós construímos um boneco de neve juntos. Saki corou levemente, reunindo coragem para perguntar: Yuto Nin-san, hoje à noite é a reunião do clã Hyuga e já está quase escurecendo. Podemos ir juntos? Receio que não. Yuto balançou a cabeça com um suspiro. Ainda tenho muitas obrigações oficiais a cumprir e, além disso, neste escritório, é melhor usar títulos. A jovem da família secundária fez beicinho, desapontada, mas por mais ousada que fosse, não se atreveria a fazer nada na frente do renomado Yuto. Obedientemente colocou sua máscara Anbu. Como o senhor ordena, comandante. Está dispensado. Saki saiu, um tanto desanimada, embora o resultado estivesse dentro de suas expectativas. Durante a guerra, a fama de Yuto cresceu, e seu histórico de feitos era impressionante. Bastava folheá-lo para perceber que ele havia conquistado inúmeras vitórias, coletado informações cruciais e salvado incontáveis vidas. Mas além disso, nada. Um jovem tão excepcional no auge da sua carreira, e no entanto, nenhum escândalo jamais veio à tona. Mesmo quando Minato se tornou menos discreto nos últimos anos, Yuto permaneceu sozinho, sem companhia, e também não tinha amigas próximas. Muitos acreditavam que Yuto simplesmente havia demorado a se desenvolver em assuntos do coração, o que era compreensível, considerando a morte prematura de seus pais e a guerra que se seguiu. Ocasionalmente as kunoishis da vila se reuniam para tomar chá e algumas vezes, perguntavam sutilmente a Tsunade sobre ele. Mas a loira sempre mudava de assunto e com o tempo as kunoishis acabaram entendendo a situação. Sim, Yuto era realmente um completo leigo em assuntos românticos, um jovem de coração puro. Até mesmo seu sensei tinha vergonha de falar sobre isso pelas costas. Quando o sol se pôs completamente, o genuinamente puro e bondoso Yuto se espreguiçou, arrumou sua mesa e saiu do prédio do Hokage. Aliás, para enfatizar a autoridade e o status do capitão da Anbu, Minato ordenou que o escritório de Yuto ficasse no prédio do Hokage, apenas um andar abaixo do seu. Sob o céu estrelado, Yuto vestiu um kimono branco e dirigiu-se às terras do clã Hyuga. O clã Hyuga se manteve forte por 1000 anos com muitas regras e tradições. Havia mais de 20 grandes reuniões do clã a cada ano, no primeiro dia de cada mês, no aniversário dos ancestrais, no aniversário do atual chefe do clã. Quando eram jovens, a maioria das crianças Hyuga achava as inúmeras regras do clã extremamente intimidantes. Os membros do clã que guardavam o portão se curvaram quando Yuto entrou no pátio central. O pátio estava repleto de membros do clã Hyuga.
A vitalidade da vida permeava o ar noturno enquanto Yuto respirava fundo, como se estivesse saboreando um bom vinho. Inúmeros pares de olhos Byakugan estavam fixos em Yuto, a maioria repleta de admiração sem disfarces. Há muito tempo não surgia um shinobi do seu calibre no clã Hyuga. Yuto acenou com a cabeça em reconhecimento aos membros de seu clã e caminhou até a frente, juntando-se a eles para contemplar o grande edifício central no pátio. Todos no pátio, incluindo Yuto, eram da família secundária. Todos os membros da família principal estavam dentro do grande edifício. Apenas uma fina cortina bordada com o símbolo do clã separava o edifício do pátio. No entanto, essa cortina fina impedia a entrada dos membros da família secundária. Com a visão periférica, Yuto avistou um homem parado ao seu lado, cabelos longos e negros, kimono verde, não particularmente forte em estatura, mas excepcionalmente ágil. Foi Hisashi Hyuga. Em reuniões de clã, era normal que o líder do ramo secundário e membros de alta patente do ramo secundário ficassem juntos. Se uma batalha começasse agora, unindo forças com Hisashi e todos os membros da família secundária, a probabilidade de eliminar com sucesso toda a família principal lá dentro seria de cerca de 90%. Yuto calculou em silêncio, com o olhar fixo na cortina fina. As habilidades de combate de Hisashi são bastante boas. Há cerca de 8 membros da família secundária no pátio, todos do nível de um jounin padrão, e os guardas também são da família secundária. Com minha mordida da presa do leão e a reação em cadeia da marca explosiva, não seria difícil matar todos os membros da família principal lá dentro, mas preciso fazer isso rapidamente para impedi-los de ativar o selo do pássaro engaiolado. Aliás, pensando bem, será que os membros da família principal teriam tempo de reagir a uma traição dessas da família secundária? Talvez seja mais fácil do que eu imaginei. Ele ponderou vários pensamentos, mas no fim não tomou nenhuma atitude. Yuto compreendeu que Hisashi jamais se aliaria a ele, e a maioria dos membros da família secundária no pátio, apesar do ressentimento que sentiam pelo selo do pássaro engaiolado em suas testas, não o seguiriam. Se você perguntar por quê, aquela cortina fina que separa o prédio do pátio explica tudo. A cortina era de um branco puro, bordada com o símbolo de clã em preto absoluto. Era feita de algodão, e ao observá-la mais de perto, era possível ver padrões intrincados e um trabalho artesanal primoroso. Mas por mais bem feito que fosse, ainda era apenas um pedaço de tecido de algodão. Para shinobi com chakra, sem mencionar que até mesmo uma criança de 5 anos com uma tesoura poderia facilmente rasgá-lo. Mas agora esse tecido de algodão mantinha todos os membros da família secundária afastados. Yuto quase riu, mas conseguiu se conter. A cortina o fez lembrar de uma história que lera em sua vida anterior, sobre um galho e um burro. Amarre um burro jovem a um galho, e ele não conseguirá se soltar, permanecendo obedientemente por perto para pastar. Conforme o burro cresce, mesmo quando estiver forte o suficiente para quebrar o galho com facilidade, ele não resistirá, permanecendo preso pelo galho fino. Os grilhões colocados na mente são 1000 vezes mais aterrorizantes do que os que prendem o corpo. Com o cair da noite, Hisashi Hyuga saiu de dentro, rasgando a cortina e jogando-a de lado com um gesto displicente. Os membros da família principal saíram, incluindo idosos e jovens adultos. O olhar de Hisashi percorreu os membros da família secundária no pátio, concentrando-se particularmente em Yuto e Hisashi. Somos todos família, não precisa de formalidades. Entre. O prédio era grande, como uma pequena praça com muros ao redor. As mesas e cadeiras estavam dispostas de forma ordenada, com petiscos, frutas e bebidas sobre elas. O encontro desta noite tinha como objetivo homenagear um ancestral que fez contribuições significativas há 1000 anos, portanto, ao contrário das reuniões mensais do clã, não havia necessidade de discussões formais. Após a família principal concluir suas deliberações, chegou a hora da tão esperada refeição e bebida com menos formalidades. Yuto pegou um prato de frutas secas, encostou-se num canto e planejou ir embora mais cedo dali a pouco. Contudo, para sua surpresa, justamente quando estava perdido em pensamentos, a voz de uma mulher soou repentinamente ao seu lado. Yuto-kun, com licença, isso é ameixa seca na sua mão? Ele olhou para a mulher. Ela aparentava ter por volta de 25 ou 26 anos, era gentil e elegante, com os cabelos trançados e caindo até o peito. Seu abdômen estava visivelmente inchado, e seus olhos brilhantes estavam fixos na ameixa seca que ele segurava na mão. Lady Kujinari, Yuto cumprimentou-a respeitosamente. Kujinari Hyuga, esposa de Hisashi, era a matriarca da família secundária, então Yuto tinha que manter o respeito em tal situação. Ele ofereceu a ameixa seca, e Kujinari Hyuga a aceitou com um sorriso, agradecendo-lhe suavemente antes de começar a mordiscá-la. Ao que parece, as mulheres grávidas frequentemente sentem desejos por alimentos azedos. Senhora Kujinari, quando nos encontramos pela última vez no Hospital Konoha, lembro-me de que faltavam apenas 2 meses para o parto da senhora. Como esperado de um discípulo de Tsunade-sama, sua memória é excelente, Yuto-kun. Bem, já que é o filho do chefe da família, é natural que eu seja atencioso, respondeu Yuto com um sorriso enquanto observava a ameixa seca desaparecer rapidamente do prato. Ele acrescentou, por favor, coma devagar, senhora Kujinari. Gestantes devem ter cuidado com o ritmo das refeições. Kujinari Hyuga pressionou delicadamente a ameixa seca entre os dedos, sem levá-la à boca. Em vez disso, amassou-a distraidamente enquanto murmurava, Yuto, você sabe. Deixa pra lá, é melhor não incomodar os outros com meus problemas pessoais.
Ela sorriu para Yuto antes de se afastar. Yuto encostou-se na parede, observando-a sair. Hisashi não era do tipo que maltratava a esposa. O ambiente familiar deles devia ser bom, e como matriarca do ramo secundário da família, Kujinari geralmente era muito respeitada. O filho em seu ventre, Neji Yuga, também estava crescendo forte, mas ela ainda parecia preocupada. Seria o desequilíbrio hormonal pré-parto? Um pensamento repentino atingiu Yuto ao se lembrar de algo de que Tsunade havia reclamado certa vez após retornar de um encontro de Kunoichi para tomar chá. Yashi é realmente algo especial. Kujinari está a apenas 2 meses de dar à luz, e mesmo assim ele está enviando Hisashi em uma missão de longa duração. Como chefe do ramo secundário da família, que tipo de missão era tão importante? E mesmo que Hisashi estivesse em uma missão, Kujinari era uma shinobi e deveria ser capaz de entender, certo? A resposta era clara. Yashi havia dado a Hisashi uma missão com uma taxa de mortalidade extremamente alta ou uma data de retorno incerta. Somente nessa situação Kujinari Yuga, grávida de 8 meses, se sentiria tão angustiada a ponto de extravasar seus sentimentos comendo em excesso. Nesse caso, Yuto soltou um suspiro profundo e parou de se encostar na parede. Ele saiu do canto e começou a conversar com outras pessoas, embora cada conversa fosse breve. Para quem via de fora, parecia que ele estava apenas trocando cumprimentos. Enquanto caminhava, passou discretamente pela mesa de Hisashi, pegou um pequeno frasco e com um movimento rápido do dedo, despejou o pó preto de dentro dele em uma taça de vinho. Este era um item indispensável para qualquer viagem. Capítulo 176. Hisashi, você e Kujinari já decidiram o nome do filho que está para nascer? Ainda não sei. Eu e Kujinari ainda não conversamos sobre isso. Passe mais tempo com ela. Afinal, depois que você for embora, quem sabe quando, ou se você voltará. Você pode nunca mais ter essa chance. Entendo as regras, líder do clã. Assim que eu entrar na tumba, me considerarei já morto. Os mortos não abandonam seus túmulos. Na sala silenciosa, sem mais ninguém por perto, o vapor que subia do chá impedia que os rostos dos 2 irmãos se vissem. O líder do clã, Yashi, pensou com um suspiro, sentindo o chá em sua boca ficar amargo. Hisashi, você não vai mais me chamar de irmão. Yashi permaneceu em silêncio por um longo tempo, eventualmente suavizando seu tom. Enquanto eu viver, Kujinari e seu filho não serão maltratados. Eles terão o melhor de tudo. Assim que você entrar no túmulo, direi à aldeia que você morreu em missão, preservando sua honra. A aldeia e nosso clã acreditarão que você morreu como um herói, sacrificando-se por todos. Todo ano no seu aniversário, visitarei o túmulo e lhe contarei as novidades sobre Kujinari e a criança. Trarei boa comida, bebidas e itens interessantes do mundo exterior. Se quiser, posso lhe trazer os tesouros mais preciosos. Hisashi, eu também não quero tomar essa decisão. Mas o antigo coveiro morreu, e a barreira do túmulo precisa de manutenção regular. Os corpos lá dentro também precisam ser tratados periodicamente com medicamentos especiais. Você entende isso, Hisashi? Você é meu irmão mais novo, e eu confio mais em você. Irmão, Hisashi interrompeu de repente com um sorriso amargo. Só sei que nunca mais verei Kujinari ou nosso filho que ainda vai nascer. A garganta de Yashi se fechou como se algo o estivesse sufocando. Seu irmão mais novo, Hisashi, sempre foi melhor em esconder suas emoções do que ele. Raramente demonstrava qualquer expressão, concentrando-se unicamente em proteger Yashi como chefe do ramo secundário da família. No entanto, quando eram crianças, Hisashi costumava sorrir muito. Sempre que Yashi era repreendido até as lágrimas pelo pai rigoroso, Hisashi ria e escondia doces na mão de Yashi. Mas desde aquele dia, aos 6 anos de idade, quando o selo do pássaro engaiolado foi gravado na testa de Hisashi, ele nunca mais sorriu daquele jeito. Yashi mordeu a língua com força, com medo de dizer algo que não devia, como, por exemplo, vou arranjar secretamente para você se encontrar com sua esposa e filho. Ele era o líder do clã e tinha que colocar os interesses gerais do clã Yuga acima de sentimentos pessoais. O que ele havia dito a Hisashi não era mentira. O cemitério que havia enterrado incontáveis corpos, de fato precisava de manutenção regular. Se chakra externo inundasse o local, isso poderia levar a consequências catastróficas, tornando o papel de Hisashi como sucessor urgente e vital. Desde que soube da morte de Ryuzuki, Yashi vinha procurando o próximo coveiro. Após cuidadosa reflexão, percebeu que apenas Hisashi, capaz de suportar a solidão e jamais traí-lo, era o mais indicado. Eu sou o líder do clã. Devo deixar de lado todos os sentimentos pessoais, disse Yashi para si mesmo. A conversa deles foi interrompida. O único som no quarto silencioso era o borbulhar da água fervendo. Já era tarde da noite quando os membros do clã finalmente se dispersaram. Como chefe do ramo secundário da família e irmão mais novo de Yashi, Hisashi Yuga gozava de considerável prestígio dentro do clã. Após sua conversa com Yashi, ele permaneceu no salão principal por um longo tempo, sendo quase o último a sair. Ao retornar para sua residência, a primeira coisa que Hisashi viu foi a mulher sentada no pátio. Kujinari, disse ele, aproximando-se dela com desagrado na voz. Daqui a 2 meses você dará à luz. Deveria voltar e descansar.
Tsunade-sama não disse que, embora as mulheres grávidas devam se exercitar moderadamente, também precisam de bastante descanso? Isashi parou abruptamente ao perceber algo. Ao luar, o rosto de sua esposa já estava manchado de lágrimas. Após compartilhar a cama por 5 anos, Kujinari conhecia muito bem a natureza do marido. Ela conseguia pressentir sua despedida nos menores gestos. Isashi, vai ser difícil para mim te ver de novo, não é? Isashi, o chefe do ramo secundário da família, abriu a boca, mas ficou sem palavras. Ele puxou a esposa para seus braços, acariciando-lhe suavemente os cabelos. 5 anos atrás, Isashi e Kujinari se casaram. Inicialmente, o relacionamento deles não era dos melhores. Isashi chegou a reclamar em particular com Yashi que o cabelo de Kujinari era muito comprido. Como shinobi, ela não deveria se preocupar tanto com a aparência. Como ela vai usar o céu giratório com um cabelo que parece asas de borboleta? No dia seguinte à sua reclamação, Kujinari cortou o cabelo na altura dos ombros. No ano passado, quando engravidou seguindo as tradições da Terra do Fogo, Kujinari raramente tocava em objetos cortantes e naturalmente parou de cortar o cabelo. Agora, seus longos cabelos negros caíam pelas costas. Olhando para trás, Ezashi pensou que tinha sido um completo idiota naquela época. Que diferença fazia se o cabelo dela era comprido ou curto? Kujinari não iria para o campo de batalha, então ela deveria fazer o que a fizesse feliz, mas já era tarde demais para tais constatações. Passaram-se alguns dias tranquilos. Yashi, sendo o irmão mais velho de Ezashi, concedeu-lhe um generoso período de tolerância, permitindo-lhe passar tempo com a família. No entanto, com o passar do tempo, Yashi ficou preocupado com a falta de manutenção da barreira do cemitério. Finalmente, certa noite, ele deu uma ordem formal para que Ezashi realizasse uma missão importante. Na manhã seguinte, na entrada de Konoha, Ezashi se virou para Kujinari e disse: "Volte. Não precisa se despedir de mim. Você tem uma criança para cuidar. Ezashi, escute. Se algo acontecer, procure o líder do clã. Contanto que você não cometa uma traição grave, ele protegerá você e nosso filho. Afinal, Yashi é meu irmão." Ezashi acariciou suavemente os cabelos da esposa. Quando estava prestes a sair, de repente lembrou-se de algo e seus olhos brilharam. "O pessoal do hospital Konoha diz que nosso filho é um menino?" "Sim. Embora existam regras contra revelar o sexo do bebê, eu e Lady Tsunade temos um bom relacionamento. E Yuto, os médicos não ousariam esconder isso de mim. Nesse caso, vamos chamar nosso filho de Neji." "Neji", disse Kujinari, tocando a barriga. "É um nome estranho. Tem algum significado especial?" "Neji, Neji", repetiu Ezashi, com o olhar cheio de esperança e ternura. "Não parece um trem vindo em nossa direção? Espero que nosso filho, pelo menos, não se torne como eu. Mesmo que ele carregue o selo do pássaro engaiolado, quero que ele viva livre e com orgulho. Como pai, abri mão de tudo pelo clã e pelo meu irmão. Foi uma escolha que fiz de livre e espontânea vontade, sem arrependimentos. Mas se ele for um trem em movimento, talvez ele siga um caminho diferente e tenha um resultado diferente. Neji, Neji, não se torne a pessoa que todos esperam que você seja. Simplesmente viva uma vida feliz, e isso será o suficiente. O homem que sacrificou tudo por seu clã e seu irmão, cujo nome era Ezashi Hyuga, seja tornando-se um cadáver vivo que jamais deixará o túmulo, ou, como na história original, sendo morto no lugar de Yashi, com seu corpo enviado para Komogakure. Ezashi Hyuga foi o cordeiro sacrificial. Mas mesmo este homem que abdicou de toda a sua existência ofereceu uma bênção ao seu filho ainda por nascer ao despedir-se. Siga um caminho diferente. Um caminho diferente? Que tipo de caminho? Ezashi Hyuga não ousou refletir profundamente sobre essa questão. Ele simplesmente abraçou sua esposa com força, saboreando o último abraço deles nesta vida. No entanto, o que o casal que se separava não sabia era que bem longe na floresta, um menino de olhos completamente brancos estava silenciosamente sentindo a direção de seus chakras. Capítulo 177. Ezashi Hyuga pegou uma pílula de soldado, engoliu-a com um pouco de água e olhou para o pico da montanha ao longe. A montanha tinha cerca de 300 metros de altura, com um corpo esguio e extremidades largas, assemelhando-se a uma cabaça. Uma cascata descia por sua encosta como uma fita amarrada à cabaça. Era exatamente como a ilustração no pergaminho. "Este é o lugar." Ezashi soltou um suspiro de alívio, segurando o pergaminho com firmeza. Pacientemente, ele reduziu cada fibra a pó. Assim que o pergaminho foi completamente destruído, ele recolheu os fragmentos mais resistentes, juntando-os de acordo com o método que seu irmão Yashi lhe ensinara, e, surpreendentemente, formou uma chave. O cemitério do clã Hyuga era uma zona absolutamente proibida, com apenas 3 pessoas conhecendo sua localização exata: o líder do clã, o guardião dos túmulos, e o ancião oculto. O segredo era zelosamente mantido. A entrada para o cemitério era inteiramente mecânica, com técnicas baseadas em chakra encontradas apenas nas profundezas da terra, tornando-a difícil de ser detectada por qualquer shinobi. Além disso, a área era remota, longe de qualquer estrada principal, de modo que pessoas comuns não teriam motivo para se aventurar por perto. Ezashi havia deixado a vila, viajando por montanhas e rios, percorrendo caminhos sinuosos para garantir que não fosse seguido. O ninja com o Byakugan já era difícil de rastrear, e como chefe do ramo secundário da família, Ezashi acreditava que com tanta cautela, ninguém poderia estar o seguindo. Ele descansou um pouco antes de continuar sua jornada.
Menos de 1 hora depois, Izashi chegou ao sopé da montanha em forma de cabaça, parando sob uma árvore gigante. Este é o local de descanso de inúmeros ancestrais Hyuga. Izashi inseriu a chave no mecanismo, e a entrada se abriu lentamente, revelando uma escuridão profunda. O local de descanso dos ancestrais também será meu túmulo, pensou Izashi, uma onda de tristeza o invadindo, mesmo sendo um shinobi de forte vontade. Com um carinho persistente por sua esposa e filho, Izashi se virou para dar uma última olhada no mundo brilhante lá fora. Mas esse último olhar lhe causou um arrepio na espinha. Debaixo de uma grande árvore estava um jovem de olhos completamente brancos, com o braço direito envolto em uma bandagem preta, aparentemente sorrindo para ele. Yuto Hyuga, ele esteve me seguindo o tempo todo? O pensamento mau havia se formado quando um rugido explodiu na mente de Izashi. Girar. Izashi ficou chocado, canalizando todo o seu chakra para executar a famosa técnica defensiva do clã Hyuga, mordida da presa do leão. Mas antes que Izashi pudesse girar seu chakra, Yuto atacou, aparecendo bem na frente dele. Como mestre do punho gentil, Yuto conhecia muito bem a fraqueza do céu giratório. Com um pisão pesado, seu pé, reforçado com chakra, atingiu a perna de Izashi, quebrando-a junto com a rocha abaixo. Ao mesmo tempo, a mão de Yuto, revestida com a presa do leão, perfurou o abdômen de Izashi, girando violentamente e quebrando a espinha dorsal do chefe da família secundária. Um estava à beira da morte, buscando terminar seus dias em paz. O outro estava à espreita, com níveis de concentração completamente diferentes. A luta começou e terminou num instante. Yuto retirou a mão, limpando o sangue, e perguntou curioso. Izashi-sama, o senhor ficou zigue-zagueando pelo caminho. Pensei que tivesse me notado. Passando tanto tempo tentando despistar qualquer possível seguidor, este lugar deve ser realmente importante, não é? Izashi, com os olhos sem vida, encostou-se na entrada, com espuma de sangue escorrendo da boca, incapaz de falar. Com a coluna vertebral fraturada e o abdômen perfurado, Izashi não era um Uzumaki ou um Senju. Ele não possuía uma vitalidade tão extraordinária. Ao ver a respiração de Izashi enfraquecer, Yuto balançou a cabeça e, casualmente, o colocou em um pergaminho selado antes de entrar sozinho na caverna. A caverna era escura e silenciosa, inclinando-se para baixo em um ângulo fixo, levando às profundezas subterrâneas. No entanto, não era úmida nem havia qualquer cheiro de mofo, o que indicava o considerável esforço e trabalho empregados em sua construção. Destemido e habilidoso, Yuto, com seu Byakugan ativado, caminhou mais fundo na caverna, quase como se estivesse dando um passeio tranquilo. A cerca de 700 metros abaixo da superfície, relevos de madeira começaram a aparecer nas paredes da passagem subterrânea. Na visão aprimorada pelo Byakugan de Yuto, esses relevos de madeira emitiam um chakra único, claramente protegido por técnicas secretas inscritas para impedir a deterioração. O primeiro relevo representava duas mãos entrelaçadas, uma com um símbolo de folha no pulso e a outra com um tomoi. Abaixo das mãos havia um olho sem pupilas, embora gravado com símbolos que representavam o céu. Yuto inclinou a cabeça, reconhecendo que aquele relevo provavelmente retratava a fundação de Konogakakure, com o olho sem pupila possivelmente simbolizando Ryuzuki Hyuga. O segundo relevo mostrava um mar de chamas, com inúmeros olhos sem pupilas debatendo-se no fogo. O artista, evidentemente um mestre de imaginação vívida, representou diversos braços que se estendiam dos olhos sem pupilas, suas formas retorcidas retratando uma cena infernal e trágica. Esse evento ocorreu 35 anos antes da fundação de Konoha, uma batalha brutal conhecida como a Revolta Shinoyahara, que devastou o clã Hyuga e tirou a vida do pai de Ryuzuki Hyuga. Yuto só tinha lido sobre essa batalha de passagem em livros, os anciãos nunca entraram em detalhes durante seus ensinamentos. Ele lançou um olhar rápido para aquilo antes de continuar descendo. Alívio após alívio surgia diante de Yuto, cada um parecendo mais e mais distante à medida que ele se aprofundava na investigação. A partir do quarto relevo, Yuto não conseguia mais reconhecer os eventos retratados. Essa era a falha na educação vigente em Konoha e nos principais clãs. Eles se concentravam muito na história posterior à fundação de Konoha, raramente se aprofundando em eventos anteriores. É claro que mesmo sem conhecer a história ou as datas exatas, Yuto ainda conseguia entender algumas das histórias. Em frente ao 20º relevo que retrata a fundação de Konoha, Yuto fez uma longa pausa. Este relevo retratava apenas duas figuras, a sombra imponente de uma pessoa e a marca da maldição do pássaro engaiolado. O artista usou linhas caóticas, quase frenéticas, para representar a cena, com tamanha força que pareciam atravessar as fibras de madeira do relevo e penetrar na parede de pedra atrás dele, o início do selo do pássaro engaiolado. A mão de Yuto roçou as linhas caóticas e raivosas, levando um longo momento para recuperar a compostura antes de prosseguir e explorar. Após uma escuridão aparentemente interminável, ele finalmente chegou ao fim. O relevo final retratava uma árvore gigante. Inúmeras figuras humanas minúsculas ajoelhavam-se ao redor da árvore, cujos galhos carregavam muitos frutos bizarros. Tomoi, olhos sem pupilas, ossos. Este relevo contava a história da origem do chakra, o mito de criação para o shinobi. Mas com exceção de Yuto Hyuga, um transmigrador, e do clã Otsutsuki, ninguém mais conhecia o verdadeiro significado deste relevo. Mas mesmo sem conhecer o significado completo, o clã Hyuga preservou esses relevos no cemitério Hyuga. A profundidade de um clã milenar ia muito além do punho gentil e do Byakugan.
Respirando fundo, Yuto passou pelo corredor com relevo e entrou na câmara final do mundo subterrâneo. Era uma gruta de pedra hemisférica com inúmeros buracos escavados nas paredes rochosas. Cada buraco tinha um comprimento padrão, densamente agrupados, assemelhando-se a olhos que fitavam Yuto na escuridão. Os dedos de Yuto tremeram levemente não por medo, mas por uma excitação incontrolável. Na visão do Byakugan, o conteúdo dessas grutas era claramente visível. Inúmeros cadáveres do clã Hyuga jaziam em caixões dentro das cavernas, a maioria deles bem preservados. Que sorte! Yuto exalou profundamente. Seu plano original era capturar Izashi, transformá-lo em um fantoche e enganar Yashi para obter mais cadáveres de seu clã. Mas ele não esperava que essa viagem rendesse muito mais do que o previsto. Ele havia encontrado o túmulo que guardava os corpos do clã Hyuga. Fazendo uma estimativa aproximada, havia pelo menos dezenas de milhares de cadáveres aqui. Se todos fossem transformados em máscaras, a pilha seria maior que o próprio Yuto. Com certeza, essa seria uma empreitada lucrativa. Capítulo 178. Barulho. A xícara de chá rolou, derramando seu conteúdo perfumado sobre a mesa e deixando uma poça de chá em seu rastro. Yashi Hyuga fez uma pausa, limpou as manchas de água da mesa e, em seguida, levou delicadamente a xícara de chá aos lábios. Barulho, mais uma vez, a xícara de chá virou. Yashi olhou silenciosamente para as próprias mãos. Fortes e calejadas, as mãos de um homem que aprimorara sua técnica do punho gentil por mais de 20 anos. Essas mãos eram suas armas mais confiáveis em qualquer situação. Mas agora, eles não conseguiam nem segurar uma xícara de chá firme. Yashi sabia que o problema não estava em suas mãos. Desta vez, a xícara rolou ainda mais longe, parando apenas quando atingiu um pergaminho. O chá impregnou o pergaminho, tornando a tinta preta mais visível. Um único olhar fez Yashi sentir como se agulhas estivessem perfurando seus olhos. Confirmação. O cemitério Hyuga desabou. O paradeiro de Izashi Hyuga é desconhecido. A caligrafia pertencia ao ancião oculto, uma figura envolta em mistério. O estilo, o espaçamento e a força dos traços eram inconfundíveis, algo que nenhum forasteiro conseguiria imitar. O ancião oculto era como um fantasma, vivendo entre o clã Hyuga por gerações, e até mesmo os chefes do clã tinham conhecimento apenas de sua existência, jamais de sua verdadeira identidade. Contudo, tentar descobrir a identidade do ancião oculto era inútil naquele momento. A atenção de Yashi estava totalmente voltada para as palavras. O cemitério Hyuga desabou. Shinozuki Meiko, foram vocês que fizeram isso? Yashi se perguntou. Já haviam se passado 6 meses desde seu último encontro com Meiko, e desde então, o deus da lua havia desaparecido sem deixar rastro. Yashi passou da expectativa esperançosa à resignação indiferente. Ele achava que Meiko já havia adquirido materiais de evolução suficientes e não precisava mais dele. Mas agora, o cemitério Hyuga desabou. Será que Shinozuki e Meiko precisavam de mais cadáveres? Mas por que não vieram atrás de mim? Tudo estava bem até Izashi se tornar o guardião do cemitério. A identidade do guardião era conhecida apenas por Yashi e pelo ancião oculto. Yashi esfregou as têmporas com tanta força que parecia estar tentando esmagar o crânio. Este líder de clã, com menos de 30 anos, vislumbrou uma cena. Enormes nuvens escuras se formando sobre o clã Hyuga, com monstros terríveis à espreita, prontos para aniquilar o clã Shinobi milenar a qualquer momento. Contudo, como líder do clã, ele era impotente, incapaz de compreender qualquer coisa. Não, ainda havia algo que ele conseguia compreender. Yashi exalou profundamente, murmurando para si mesmo. Há um fantasma dentro do clã. Yuto tomou um gole de chá quente e em seguida colocou a xícara vazia sobre a mesa com movimentos suaves e firmes, sem derramar uma gota. Shigenobu Ishioka deve morrer, disse ele, batendo na fotografia do homem sobre a mesa. Por um lado, ele faz amizade com o daimyo da Terra do Fogo, enquanto secretamente mantém contato com Shinobi de Kumo, contratando-os em nome do daimyo. Que negócio lucrativo! Sim, senhor, respondeu Saki Hyuga, o subordinado mascarado. Deveríamos colocar a foto de Shigenobu Ishioka no quadro de missões? Não recorra aos canais oficiais. Nós cuidaremos disso internamente na Ambu, disse Yuto com um sorriso. Konoha e a Terra do Fogo estão intimamente ligadas. O daimyo está apenas momentaneamente confuso. Por que assustar o velho? Certifique-se de que a cena da morte de Shigenobu Ishioka esteja limpa. Não envergonhe o daimyo. Saki aceitou a ordem e saiu do escritório. Yuto girou a caneta, aprovando alguns documentos antes de se levantar e caminhar até a janela que ia do chão ao teto, contemplando a pedra Okage lá fora. Vários artesãos, amarrados por cordas, esculpiam a quarta estátua. Após quase um mês, o contorno do jovem começara a tomar forma. Yuto bateu na parede com a mão. Pouco tempo depois, um som rítmico semelhante de batidas retornou para ele através do vidro, com a fonte das vibrações vindo de cima. Yuto olhou para o teto, um leve sorriso surgindo nos cantos de sua boca. Acima dele ficava o escritório de Okage de Minato. Toca, exausto, faça uma pausa. Toque, não se apresse para casa hoje à noite, vá comer um ramen. Toque, vamos matar o trabalho e ir para o terraço. Os escritórios eram separados por uma parede, mas um código secreto era compartilhado entre eles. Tanto Minato quanto Yuto eram indivíduos extremamente confiáveis, mas no fim das contas ainda eram jovens.
Os hábitos formados no campo de batalha estavam profundamente enraizados, e passar o dia inteiro sentados cumprindo deveres oficiais podia ser enlouquecedor. Com o tempo eles desenvolveram esse método único de comunicação. Um era o Hokage, o outro o chefe da Anbu, ninguém ousava supervisioná-los. De certa forma, o sigilo desses sinais era bastante elevado. Após concordar com Minato em ir pescar nos arredores da vila depois do trabalho, Yuto esticou o pescoço. Recostou-se na mesa e franziu a testa enquanto continuava trabalhando, murmurando palavrões baixinho. Nem mesmo shinobi com corpos fortes conseguem suportar o desgaste de ficar sentados trabalhando o dia todo. Essa era a segunda semana de Yuto de volta à vila. Tudo estava progredindo como de costume. Ele ainda era o diligente chefe da primeira geração da Anbu. Ele seguiu Izashi, encontrou o cemitério, transferiu um grande número de cadáveres para a floresta Shikotsu e destruiu a sepultura. Essa série de ações durou 4 dias, mas ninguém questionou seu desaparecimento. Todos os movimentos do chefe da Anbu eram estritamente confidenciais. Além de Minato, ninguém tinha autoridade para questionar Yuto. Para outros, era perfeitamente normal que uma figura de alto escalão como o Leão Solitário deixasse a vila por alguns dias devido a uma missão secreta. Além disso, Yuto já havia informado o público sobre seu treinamento no modo sábio antes de partir. Minato sabia que o treinamento no modo sábio exigia longos períodos de tempo, então não suspeitaria de nada. À noite, Yuto e Minato se encontraram conforme combinado à beira do rio, nos arredores da vila, para pescar. Kushina Uzumaki tinha uma personalidade forte, mas de forma alguma era uma mulher irracional. Minato podia voltar para casa quando quisesse, pois estava sempre no escritório do Hokage ou com Yuto. Enquanto a lua subia no céu, Minato se despediu do menino, carregando uma carpa de 6 libras de volta para casa depois de dar uma volta pela vila. Yuto ficou para trás, usando a invocação reversa para chegar à floresta Shikotsu. Na floresta de Shikotsu, cadáveres do clã Hyuga estavam pendurados por toda parte. Uma máquina foi colocada sobre uma plataforma plana de pedra funcionando a plena potência. Uma pequena lesma, invocada para esse fim, manipulava a máquina enquanto vigiava a câmara de incubação com temperatura controlada. As máscaras de Deus, recém-fabricadas, tremulavam ao vento como bandeiras da liberdade. Yuto abriu os braços, como se estivesse abraçando aquele mar de bandeiras. Ele sabia que Yashi não era tolo e poderia sacar alguma coisa, mas para um shinobi, todos os cálculos do mundo eram apenas tempero. No fim das contas, a decisão era tomada pela kunai na mão. Depois de adquirir máscaras de Deus suficientes, de uma perspectiva puramente de combate, a única pessoa em Konoha capaz de impedir os passos de Yuto era Minato. Capítulo 179. Quando você conseguiu isso? Perguntou Tsunade enquanto pegava uma capa de manga felpuda. É bem feito. A tartaruguinha nele é muito fofa. Foi um presente de alguém. Sensei, você não se lembra? Da minha subordinada, aquela que é bastante habilidosa com a espada Saki Hyuga. Ah, a mulher loira colocou a capa de manga felpuda de volta no lugar. Sensei, por que o senhor colocou no chão? Minhas mãos são desajeitadas, respondeu Tsunade com uma expressão vazia. Afinal, eu nem consigo usar uma espada. Ha ha ha. Yuto riu gostosamente, curvando-se enquanto entregava a capa do livro para Tsunade. Brincadeira, sensei. Eu mesmo fiz para você. Após falar, ele pegou uma pá encostada na parede e começou a remover a neve, uma pá de cada vez. Era fevereiro e Konoha estava coberta por uma camada de neve branco-prateada. A neve refletia ao luar, tornando-o surpreendentemente deslumbrante, causando dor nos olhos de Yuto. 80 dias atrás, seu olho direito havia sido transplantado e, a princípio, tudo parecia normal, mas após a primeira erosão, ele se tornou um tanto frágil. Quando a dor diminuiu, a neve no pátio já estava quase toda removida. Yuto se virou e viu a mulher loira dando um peteleco na cabeça da tartaruguinha. Vamos lá, sensei. Está bem, está bem. Tsunade sorriu, dobrando cuidadosamente a capa da blusa e colocando-a na prateleira mais alta do guarda-roupa antes de pegar um casaco bordô e vesti-lo. Yuto e Tsunade trancaram o portão do complexo do clã Senju, caminhando pela rua e pisando na neve enquanto se dirigiam para a área central de Konoha. Quanto mais se aproximavam do destino, mais denso o chakra se tornava. O olhar de Yuto percorreu as esquinas e vielas. Embora não visse ninguém, sabia que aqueles lugares deviam ser guardados pela Anbu. Finalmente, os dois chegaram à residência de Minato e Kushina, uma aconchegante casa de 2 andares. A ação Yuto-kun e Tsunade-sama. Entrem depressa. Kushina, com seus cabelos metade brancos e metade vermelhos, abriu a porta e convidou Yuto e Tsunade a entrar. Minato espiou da cozinha, segurando uma espátula. Fiquem à vontade, Yuto-kun. Preparei seu peixe grelhado favorito. Tsunade-sama, tem um barril de saki na mesa para você. Acabei de trazê-lo do Monte Myoboku esta manhã. A mulher loira afundou no sofá e não pôde deixar de dizer. Jiraiya tem muita sorte de ter ensinado um discípulo como você. Yuto-kun também é excelente. A voz alegre de Minato veio da cozinha. Ele é o único jovem shinobi da vila que consegue me fazer sentir pressionado. Hahaha, Minato, você ficou bem eloquente desde que se tornou Hokage. Hein? Kushina, sente-se. Deixe o Yuto cuidar do chá. Yuto levantou-se obedientemente, pegando o conjunto de chá e a água quente das mãos de Kushina. Kushina-senpai, embora seja improvável que uma shinobi sofra um aborto espontâneo, há um ano, quando o chakra da raposa de 9 caudas se alastrou, você perdeu muita vitalidade.
É melhor descansar mais durante esse período. Tsunade puxou Kushina para que se sentasse, acariciando suavemente seus cabelos metade vermelhos, metade brancos. Yuto serviu o chá com habilidade, seu olhar ocasionalmente desviando-se para a barriga lisa de Kushina, mas no segundo seguinte, ele desviou o olhar com indiferença, sem demonstrar qualquer sinal de algo incomum. Assim como na história original, Kushina engravidou no início do ano 59 de Konoha. O que ela carregava em seu ventre era a lendária criança da profecia, o sétimo Hokage, e a reencarnação do chakra de Ashura, Naruto Uzumaki. No entanto, ao contrário da história original, a gravidez de Kushina era de conhecimento geral em Konoha. Um ano atrás, Madara despertou os poderes oculares da raposa de 9 caudas, fazendo com que Kushina, como Jinchuriki, perdesse o controle. No momento em que se transformou parcialmente na besta com cauda, ela matou e feriu gravemente centenas de shinobi de Konoha. Esse incidente causou grande alvoroço. Matar companheiro sempre foi desprezado por todas as principais vilas shinobi, mas Kushina era, afinal, a esposa do quarto Hokage. Além disso, após o exame do clã Yamanaka confirmar que ela de fato perdeu a consciência durante o ataque da besta de cauda, as vozes que clamavam pelo banimento de Kushina Uzumaki da vila gradualmente cessaram após repetidas garantias e explicações. Contudo, esse incidente expôs completamente a identidade de Kushina como esposa do Hokage e Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Por mais que tentassem manter o segredo, a informação se espalhou. Devido à atenção que atraiu, sua gravidez também se tornou conhecida pelos aldeões. Preocupado com a segurança de sua esposa, Minato mobilizou decisivamente um grande número de shinobi para protegê-la. Os Anbu foram os que mais se empenharam, com 5 capitães de esquadrão se revezando nos turnos. Diante desse nível de proteção, a segurança no dia do parto, 9 meses depois, seria sem dúvida ainda mais reforçada. Logicamente, com Minato e Anbu por perto, a noite do parto de Kushina deveria ter sido a prova de falhas. Infelizmente, Obito, com seu Kamui, sempre conseguia realizar o impossível. Após servir o chá, Yuto acomodou-se no sofá, ouvindo a conversa sussurrada entre Tsunade e Kushina, e fechou os olhos, fingindo dormir. Lady Tsunade, por que você não encontra alguém? Já passei dos 30. Minha cova está meio cavada. Não quero encontrar um companheiro. Mas sua pele é super lisa e super branca, sem uma única ruga, e seu cabelo é longo e lindo. Você parece mais jovem do que eu. É só que você é bem maior do que eu. Hehe. Yuto, que fingia estar cochilando, sorriu. Se estivessem em outro lugar, ele certamente teria beliscado a loira de forma travessa. Mas diante de Kushina, tanto Yuto quanto Tsunade mantiveram distância, agindo como mestre e aluno tradicionais da maneira mais adequada possível. Afinal, Kushina era uma mulher casada com experiência em tais assuntos e podia facilmente sentir a tensão sutil e ambígua no ar. Se estivessem no complexo do clã Senju, Yuto e Tsunade não teriam tido tais reservas. Afinal, Shizune não notaria nada. Uma garota de 15 anos, sempre carregando aquele porquinho por aí, o que ela entenderia? Após jantarem na casa de Minato, mestre e aluno permaneceram por um bom tempo. Só saíram por volta das 10 da noite. Yuto e Tsunade voltaram caminhando lentamente. No portão do complexo do clã Senju, viram Shizune carregando algumas coisas para dentro. Tsunade-sama e Yuto-san, onde vocês foram? A garota fez beicinho, parecendo um pouco infeliz. Eu estava prestes a ir ao escritório da missão e registrar um boletim de pessoa desaparecida. Oh Shizune, ser mesquinha não é bom para o desenvolvimento de uma jovem garota. Tsunade afastou desplicentemente a mão travessa de sua discípula e deu um passo à frente para examinar a pilha de itens. Do clã Hyuga? Sim, uma garota chamada Saki Hyuga os trouxe, dizendo que era em nome do clã e do chefe do clã, Yashi. A propósito, Yuto-san, você é próximo dela? Saki? O tom de Yuto era casual ao dar a resposta padrão. Ela é uma das minhas subordinadas, mas não somos próximas. Não há nada de notável nela, então não tenho uma forte impressão. Sério? Shizune franziu a testa, tirando um pequeno objeto do bolso e entregando-o a Yuto. Ela até fez um sachê para você. Yuto jogou-o em cima de um pacote como se estivesse manuseando uma batata quente. Pare de falar. Leve as coisas para dentro, está bastante frio aqui fora. Sensei, estou indo embora. Tenho uma missão. Vai levar uns 5 dias. Tarde da noite, Yuto bateu levemente na porta de Tsunade. Vá. A voz da mulher loira era preguiçosa, sem muita vontade de lidar com sua aluna. Yuto tocou o nariz, não demorou muito, colocou sua máscara Anbu e se virou para sair do complexo do clã Senju, deixando os portões de Konoha. Ele atravessou a densa floresta e entrou no campo, seguindo para o norte. Yuto manteve o ritmo até o sol nascer e se pôr novamente, deixando a Terra do Fogo e entrando em território estrangeiro. Ele removeu todo o seu equipamento de Konoha, vestiu um manto preto e uma máscara Nia e continuou em frente. Ao chegar ao local combinado, Yuto bateu o pé, quebrando o chão sob seus pés. Ele saltou para dentro da fenda revelada e caminhou por um longo tempo na penumbra. De repente, ele parou. Diante de Yuto estava um homem usando uma máscara de um único olho, com o chakra dos clãs Senju e o Uchiha girando ao seu redor. Os 3 Tomoe em seu olho direito exposto giravam lentamente. Uchiha Obito. Garoto. Yuto deu uma risadinha suave, sem levar Obito a sério. Onde está seu mestre? Deus da lua. Murmurou Obito, virando-se para caminhar na escuridão. Madara está logo à frente. Yuto seguia Obito.
Ele havia acumulado muitas máscaras dos deuses, o suficiente para suportar um combate prolongado, então não tinha nada a temer. O caminho estava escuro, e talvez por estar silencioso demais, Óbito falou de repente. Deus da lua, você soube? A Jinchuriki da 9 caudas está grávida. Ela deve dar à luz em outubro. Eu sei. Garoto, você tem algo a dizer? Você quer a raposa de 9 caudas? Óbito fez uma pausa, sua voz ecoando sinistramente no subterrâneo vazio. As pessoas sempre dizem que você é o shinobi mais forte do mundo hoje, mas não importa o quão poderoso alguém seja, ainda pode ser tentado pelo poder das bestas com cauda. Eu vou libertar a besta e você poderá ficar com ela. O que acha? Ideia ousada, garoto. Esse plano é seu ou do Madara? A partir de hoje, eu serei Madara. Ha 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 ha. Yuto riu enquanto levava a mão à testa, uma ideia atraente, mas... Ele aplicou uma leve pressão com os dedos, e a máscara dentro de sua viseira caiu, grudando em sua testa. Mas ao falar com uma pessoa idosa, você deve usar uma linguagem respeitosa, garoto. Bum! No instante em que o modo Máscara de Deus foi ativado, Yuto já estava diante de Óbito. Sua mão direita, envolta em uma força repulsiva, agarrou-se a Óbito, o poderoso golpe atravessando o peito de Óbito como se tivesse atingido apenas o ar. Yuto fingiu surpresa. Ninjutsu espaço-temporal? Isso mesmo. Óbito lançou um olhar de desdém. Uma corrente surgindo despercebida de sua manga girou no ar, restringindo os movimentos de Yuto. Ao mesmo tempo, Óbito estendeu uma das mãos, tocando a borda da máscara Nia num piscar de olhos. Foi tão fácil. Óbito sentiu uma onda de alegria em seu coração, mas no instante seguinte, a alegria por trás da máscara congelou abruptamente. Embora o soco de Yuto não tivesse acertado o alvo, seu chakra, após entrar no ar, de alguma forma se retraiu e avançou novamente. Como um peixe nadando pelos canais de chakra do shinobi, atingindo as costas de Óbito pouco antes de sua mão tocar o corpo de Yuto. Paraíso extremo. Argue! Óbito gritou de dor. Incapaz de desaparecer a tempo, ele foi arremessado para longe, chocando-se contra a parede de pedra e afundando-se profundamente no chão com um estrondo. A informação é a essência da vida de um shinobi. Teoricamente, Yuto tinha uma vantagem informacional sobre qualquer inimigo que enfrentasse. Considere isso um aviso. Yuto brincou casualmente com a corrente, continuando a caminhar para frente. Da próxima vez que me vir, não ande de cabeça erguida e lembre-se de usar uma linguagem respeitosa. Ainda não vai me liderar? O som de pedras caindo vinha de trás e Óbito, cuspindo sangue, apareceu, aproximando-se silenciosamente de Yuto. Deus da lua, você é realmente poderoso. Ele engoliu o sangue que tinha na boca, falando calmamente como se nada tivesse acontecido. E quanto à minha proposta? Você a considerou? Que cara obsessivo, pensou Yuto, fechando instintivamente o olho direito. Esse objeto estranho parecia deslocado no modo Máscara de Deus. Quando o chakra Otsutsuki se dissipava, causava uma dor excruciante, mas Yuto já havia suportado a corrosão do pássaro engaiolado muitas vezes, aumentando sua tolerância à dor. O verdadeiro tormento, porém, era outro. Quando Tenseiga meio desperto desapareceu, a dor lancinante retornou e o pássaro engaiolado reapareceu na testa de Yuto. O ar fresco que só podia ser sentido no modo Máscara de Deus desapareceu mais uma vez. Yuto cerrou o punho, lutando para controlar os dedos com medo de que pudesse, inconscientemente, tirar outra máscara para colocar na testa. Depois de experimentar coisas como liberdade e dignidade, elas se tornam viciantes. Por mais máscaras que tivesse, ele jamais conseguiria manter o estado de Tenseigan semi-desperto para sempre. E será que ele realmente conseguiria enganar o pássaro engaiolado para sempre com esse método de substituição ocular? Afinal, o olho direito que ele transplantou não doeu repentinamente no início. Além disso, mesmo que ele pudesse enfiar a cabeça na areia pelo resto da vida, a vida de um avestruz teria realmente algum sentido? Que cara obsessivo, pensou Yuto, suspirando novamente em silêncio. Após um instante, sua voz indiferente ecoou pelo submundo, ressoando através da máscara Ania. Tudo bem. Capítulo 180. Yuto empurrou a porta de pedra e entrou sozinho. Madara Uchiha, definhando e à beira da morte, estava sentado na cama de pedra com os olhos fechados. Era evidente que ele havia escondido seu Rinnegan em algum lugar. Você é bastante ousado, Madara Uchiha. Yuto fechou a porta de pedra, cruzou os braços e encostou-se na parede de rocha áspera. Seu chakra está quase esgotado e a morte pode chegar a qualquer momento. Respirar provavelmente está difícil para você agora. Você ainda consegue realizar a reencarnação do mundo impuro? Propor um encontro comigo por conta própria? Você não tem medo de morrer? A câmara secreta e escura mergulhou num silêncio sepulcral. Após uma longa pausa, o ancião conhecido como Madara Uchiha finalmente falou calmamente. Depois que eu morrer, vocês poderão fazer o que quiserem com este corpo. Impressionante, pensou Yuto consigo mesmo. Madara já havia adivinhado que Yuto precisava de uma alta concentração de sangue Uchiha. Como um transmigrador, Yuto compreendia bem as intenções de Madara. Essa reencarnação de Indra almejava alcançar uma verdadeira ressurreição usando o renascimento Rinne, e então se tornar o Jinchuriki da 10 caudas para iniciar o plano do Olho da Lua. Assim, o Rinnegan capaz de renascimento era crucial para o plano. Até mesmo Madara Uchiha teve que fazer concessões. Na história original, o renascimento Rinne foi usado 2 vezes, uma para reviver os aldeões e shinobi de Konoha após a batalha contra Pen, e outra para reviver o corpo impuro de Madara Uchiha. Mas agora,
Parece que essa técnica pode ser ativada mesmo sem carne. É possível, afinal, a liberação yin-yang é um poder que cria todas as coisas. No entanto, devo aproveitar a oportunidade agora. Os dedos de Yuto se contraíram levemente, hesitando por um momento antes de decidir não agir imediatamente. Mesmo em seu estado debilitado e envelhecido, Madara ainda poderia tomar medidas para destruir seu próprio corpo, o que seria difícil de impedir. Então, Madara Uchiha, em troca, o que você quer? Um dia no futuro, o Rinnegan que você tem na mão deverá ser implantado no corpo de alguém junto com o meu. Então não há necessidade de discutir. Ainda existem muitas linhagens Uchiha excelentes, mas o Rinnegan é um tesouro raro. Você tem razão, existem muitos membros do clã Uchiha, disse o velho com leveza, mas só existe um Madara. Como poderiam meras aves e cães se comparar a mim? Yuto endireitou-se, encarando atentamente o rosto do velho. Você já tem alguém em mente para implantar o Rinnegan? Ainda estou procurando. No entanto, há algumas horas criei uma vida. Ele nasceu da minha vontade. Quando chegar a hora, ele lhe dirá quem herdará o Rinnegan. Setsu Negro, aquele traidor? Yuto pensou por um momento e então assentiu. Uma proposta muito tentadora. Tudo bem. Ele sentou-se ao lado de Madara e falou suavemente, eu assistirei à sua morte e levarei seu cadáver. Combinado. Antes de morrer, removerei as armadilhas do meu corpo. Este cadáver será seu. Yuto estalou a língua, curioso. Você não tem medo de que eu quebre nosso acordo? Enquanto conversamos, Obito e Zetsu já partiram. Se algo der errado, eles cumprirão minha vontade. Além disso, Madara Uchiha fez uma pausa, dizendo algo bastante estranho. Você nutre um grande ódio em seu coração. Yuto fechou os olhos, ficou em silêncio e esperou calmamente pela morte do velho. Pessoas com rancor inconsolável costumam ter uma memória aguçada. Quando Yuto retornou a Konoha, 2 dias haviam se passado. Como ele esperava, sua posição como chefe da Anbu não foi questionada. Trabalho, treinamento, o tempo passava lentamente na rotina dessas duas atividades. O inverno deu lugar à primavera, e a floresta em frente a Konoha floresceu verdejante mais uma vez. Certo dia, Minato apareceu no escritório do comandante da Anbu, Yuto-kun. Os lábios de Minato se curvaram em um sorriso, com um toque de travessura na expressão. Seu filho está aqui. O quê? Yuto ficou momentaneamente atônito, mas depois de pensar um pouco, percebeu. Você está falando do filho do quarto Kazekage? Isso mesmo. Minato entregou-lhe uma fotografia. O bebê dormia tranquilamente enrolado no cobertor, magro e pequeno. Este é o terceiro filho de Rasa, chamado Gaara. Ele nasceu durante o inverno e parece ter saúde frágil. Ficou em Sunagakure por um tempo. Suspiro, quando o mandaram embora, sua mãe chorou por muito tempo. A mãe dele? Sim, a esposa de Rasa. Dizem que ela sobreviveu a um parto difícil mantendo a crença de que veria seu filho crescer saudável. Yuto, parece que alterei o rumo da história mais uma vez. Por uma reviravolta do destino, Karura e Gaara sobreviveram. Agora, sem Gaara, quem será o Jinchuriki de Shukaku nesta era? Vou ver a criança, disse Yuto, levantando-se. Depois de perguntar a localização, ele saiu do prédio do Okage e seguiu para o hospital de Konoha. Como um dos espólios de guerra tomados pelo País do Fogo do País do Vento, Gaara tinha um peso político significativo, então Konoha o tratou com cuidado. Além disso, dado o caráter de Minato Namikaze, ele não maltrataria um bebê. Gaara, com apenas 3 meses de idade, foi colocado em um berçário aquecido e cuidadosamente cuidado por enfermeiras. Através do vidro, Yuto viu a criança. Ele era bonitinho, chupando o dedo, mas era magrinho demais. Ao lado do berço, havia um bichinho de pelúcia com o símbolo de Sunagakure bem feito, mas que destoava no berçário de Konoha. Yuto deu algumas instruções à enfermeira e depois saiu do hospital. Em pé na rua vibrante da primavera, o jovem da família secundária sentiu subitamente uma onda de preguiça e não teve vontade de voltar ao trabalho. Como um comandante Anbu de confiança que ninguém ousava repreender, ele decidiu faltar ao trabalho e passear pela vila. No final da rua erguia-se a rocha Okage, concluída no mês passado. O penhasco íngreme ostentava 4 faces enormes que observavam a vila o tempo todo. Yuto bocejou, sentindo-se entediado e sem saber para onde ir. Há alguns meses, embora já tivesse obtido o cadáver de Madara, ele ainda não havia começado a criar um clone Uchiha. Madara estava velho e fraco, embora a pureza de sua linhagem permanecesse. Seu corpo estava severamente deteriorado devido ao uso extremo da reencarnação do mundo impuro e do chakra da raposa de 9 caudas. Não podia ser usado diretamente. Agora, o cadáver de Madara estava carregando em algum lugar na floresta de Shikotsu. Embora morto, o corpo, tendo se fundido com as células de Hashirama, ainda retinha um vestígio de força vital. Enquanto Yuto calculava silenciosamente o tempo, 2 figuras apareceram repentinamente em sua visão. Eles vestiam roupas folgadas, pareciam relaxados, de mãos dadas enquanto conversavam e riam, ocasionalmente sussurrando algo, e a felicidade deles era evidente. Mikoto, se nossos filhos forem um menino e uma menina, que tal deixá-los ficar juntos no futuro, hahaha. Yuto aproximou-se e os cumprimentou com um sorriso, disfarçando a expressão estranha em seus olhos. A barriga de Kushina estava ficando cada vez maior. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.